Olá pessoal, aqui é o professor Dino Lincoln e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de Flash para os alunos do curso de Informática. O que nós vamos aprender hoje são os fundamentos da animação em Flash. Então é muito importante que você preste atenção nessa aula, reassista quantas vezes for necessário, porque essa é a base para as aulas seguintes. Então, se você não estiver bem calibrado, não estiver bem afiado nessa aula de hoje, no manuseio da timeline, que é da linha de tempo, você pode encontrar dificuldade nas aulas seguintes, tá bom? Para a gente começar o nosso exercício, eu vou criar aqui um arquivo Flash com ActionScript 2.0, tá bom? Criei aqui nosso arquivo. E o que eu vou fazer de imediato é desenhar aqui um quadrado. Antes de eu desenhar o quadrado, eu quero que você observe que a nossa linha de tempo ela está toda vazia. Ela somente tem um keyframe, que é um quadro-chave aqui no comecinho, tá vendo só? E essa linha de tempo, esses quadros que nós vamos estar preenchendo, que isso aqui na verdade é um cronômetro, isso aqui mostra o tempo rolando na animação. Ela vai estar sendo executada a 24 quadros por segundo, que é uma frequência de quadros ideal para o nosso sistema óptico. A gente captura em torno de 24 quadros por segundo. O que for abaixo disso, a gente começa a perceber que está quadro a quadro, e o que for acima disso a gente não percebe tanto, tá bom? Então aqui tem FPS, que vem de frames per second, ou quadros por segundo, ou seja, a cada 1 segundo 24 quadros desses são apresentados na tela, mais 1 segundo e mais 24 quadros são apresentados, e assim por diante. Então vamos começar desenhando aqui no primeiro keyframe. A gente vai desenhar o nosso quadrado, tá bom? Com a setinha preta, a Selection Tool, você pode clicar no quadrado dando 2 cliques, e o painel de propriedades, Properties, mostra que a gente tem um shape com posição X tal, com posição Y tal, com tais dimensões. Tudo isso está sendo armazenado nesse keyframe. Observe que ele já ficou preenchido. Clicando com o botão direito no espaço seguinte, criar outro keyframe. Muito importante, erro comum, o aluno clicar em frame, em blank keyframe, seja lá no que for, exceto no que eu estou falando. Eu estou mandando clicar em Insert Keyframe, tá bom? Que é inserir quadro-chave. Dino, por que em inglês? A gente optou por usar o Flash em inglês porque todos os tutoriais e todos os livros e apostilas que você for encontrar, seja vídeos na internet ou livros que você vai ter, apesar de serem em português, eles apresentam o Flash em inglês. Então você teria dificuldade de aprender uma ferramenta aqui comigo em português e depois, quando fosse aprofundar, acharia tudo em inglês, tá bom? Perceba que eu criei aqui um outro keyframe. Clicar no 1 e clicar no 2 não faz muita diferença, mas eles são independentes. Como o Flash não sabia o que eu ia inserir aqui, ele repetiu o anterior, que é esse. Mas eles são independentes. Veja o que eu vou fazer. Eu selecionei aqui o keyframe 2, a régua mostra para mim, você está na parte 2 da régua, e vou arrastar ele um pouco, ou seja, modifiquei a posição X dele. Então a gente já tem aqui no keyframe 1 esse objeto, esse desenho nessa posição, e no keyframe 2 está sendo armazenado esse objeto, esse desenho em outra posição. E assim por diante, olha só. Vou clicar aqui no terceiro, Insert Keyframe, vou arrastar mais um pouquinho. No quarto, eu nem vou mais clicar com o mouse. Vamos tentar fazer pelo teclado. A tecla de atalho para inserir keyframe é F6. São 4 teclas que quem trabalha com Flash vai estar constantemente usando. F5, F6, F7 e F8. Vocês vão aprender a usá-las ao longo das aulas. Então F6 insere outro keyframe. Ó. Pressionei F6, outro keyframe. Ele criou outro keyframe com esse mesmo desenho na mesma posição do anterior, porque ele não sabe o que eu vou fazer com ele. Mas eu vou informar o Flash, ó, nesse keyframe, peguei esse desenho e coloquei nessa posição. E assim por diante, ó, F6, arrasta um pouquinho, F6, arrasta mais um pouquinho, e a gente vai movimentando o objeto ao longo do tempo no palco. Tá vendo só? Eu vou fazer isso até o 20. Já estamos no 20 aqui.
Se você clicar no 1 e der Enter, você vai ter a ilusão de ótica que ele está se movimentando, mas ele está sendo apresentado em cada keyframe em uma posição diferente, tá certo? Esse é o conceito básico da animação quadro a quadro, mas algo muito importante que vocês ainda têm que aprender é como é que eu faço para, ao longo da execução do tempo, esse objeto ficar parado. Então eu quero que do 20 ao 40 ele fique parado e do 40 ele volta a se movimentar. É onde entra o conceito de frame. A gente viu keyframe, que é quadro-chave. A gente vai ver agora o conceito de frame, que é quadro. Então, do 20 ao 40, eu vou dizer para o flash o seguinte, ó. Clica aqui no 40 com o botão direito, inserte frame, vou inserir quadro. O que foi que ele fez? Ele pegou esse keyframe e prolongou a existência dele do jeitinho que ele está ao longo desse tempo. Então, do 1 ao 20 ele se movimenta, mas do 20 ao 40 ele permanece parado. E do 41 em diante, vou inserir agora quadro-chave, teclando F6, e nós vamos voltar a movimentar esse quadrado. Ó. Poxa, Dino, estou aprendendo a movimentar um quadrado, achei que ia fazer coisas mais bonitinhas no Flash. Calma, pessoal, a gente está aprendendo a manusear a ferramenta. Já já a gente vai fazer umas coisas mais legais, tá bom? Então, do 1 ao 20 ele se movimenta, do 20 ao 40 ele passa um tempo parado, e do 40 em diante ele volta a se movimentar. O que nós vamos fazer agora é salvar esse flash para finalizar, tá? Vamos salvar, save. Você pode salvar na sua área de trabalho. Eu estou salvando numa parte chamada aulas flash, para questão da organização minha, e vou chamar aqui de animação. Salvei. Vocês devem lembrar que ele salvou como arquivo FLA. Quando eu der Ctrl Enter, ele vai compilar esse arquivo fonte e vai gerar um arquivo executável, que é o que vai para o site, é um arquivo de extensão SWF. Então, antes de a gente gerar esse arquivo, quero que vocês percebam que aqui, quando a gente dá Enter, ele somente testa a linha de tempo. Não é de fato a animação na versão final. Na versão final, a linha de tempo ela fica em loop, ou seja, ela termina e começa. Termina e começa. Ela não para aqui no final, tá bom? A não ser que a gente dê um comando para parar, que a gente vai aprender isso depois. Então, quando eu der Ctrl Enter, ele vai gerar essa animação que fica em loop. Ela termina e começa de novo. E você vê que o tempo não para, e sim o objeto que passou um tempo parado pelo uso de frames. O que é que os frames fazem? Pegam o último keyframe que ele está visualizando e prolonga a existência dele por um tempo daquele mesmo jeito. Tá, ok? Vamos dar Ctrl Enter, ele vai compilar e já vai gerar para a gente, ó, no player, já a animação rodando. Esse foi o nosso primeiro exercício sobre animação no Flash. Pratiquem até ficar bem afiados em usar keyframes e frames. Um abraço.